O presidente Jair Bolsonaro deve vetar cerca de 30 trechos do pacote anticrime aprovado pelo Congresso. Segundo o Estadão, ele está decidido a barrar o juiz de garantias e a impossibilidade de se usar gravação ambiental como meio de prova para a acusação. Esses dois jabutis foram incluídos pelos parlamentares e não constavam na proposta original elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Vale lembrar, Augusto, que você sempre fala sobre isso, esse pacote de Moro proíbe a liberdade condicional e a saidinha de condenados por crime hediondo que resultaram em morte. Se aprovado, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Ana Carolina Jatobá não poderiam ter deixado a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, como fizeram nessa segunda-feira, para passar as festas de final de ano em família. Completa maluquice, né? Quem mata os pais e sai para festejar o Dia das Mães, então é uma brasileirice inexplicável para qualquer pessoa sensata, para quem vive em qualquer país minimamente sensato. Então. Agora, esse pacote, essa lei anticrime, é bom registrar que conseguiu avanços apesar do Congresso. Apesar do Congresso, alguma coisa andou e tal, outras foram vetadas, né? Porque é difícil você aprovar a lei anticrime num universo povoado de bandidos. É difícil. O sujeito vota para se prejudicar, né? Você tem direito até de ficar em silêncio e tal, eles votam contra. Alguma coisa passou, isso é mérito do Moro. Agora, o juiz de garantias, isso é uma bobagem. Vingança. Uma bobagem e inviável. Hoje você tem um déficit de juízes calculados em 2.500 no Brasil. Você teria então de ter 5.000, se você quiser ter juiz de garantias em todos os lugares. É isso aí que tem que ter. Juiz de garantia é o seguinte, que ele acompanha o caso na fase de inquérito, depois ele ouve testemunhas, ele reúne provas, na hora de examinar, na fase do julgamento, passa para outro, que vai precisar se inteirar do caso desde o começo, estudar. Para quê? É porque eles estão achando que o Sérgio Moro porque queria prender o Lula para ser ministro. Ora, a Lava Jato começou, convém lembrar sempre, para desbaratar uma quadrilha de doleiros. Topou com o maior esquema corrupto da história, investigou exemplarmente, condenou, vários juízes já condenaram o Lula. O Lula foi condenado em 13 instâncias. Agora, ele queria ser ministro, então ele é adivinho, além de inimigo do Lula, porque adivinhou que o Bolsonaro ia ser eleito em 2015. Então é maluco quem propôs isso aí, eu não sei, porque entrou e tem mais que vetar, né? São mais de 200 condenados pela Lava Jato. Eu acho até, indo além do que o Augusto falou, não foi por vingancinha em relação a que o Moro, eles achavam, né, o Congresso, que o Moro queria prender o Lula. Foi por medo, foi por vingança também em relação a todos os 200 condenados democraticamente de todos os partidos. Claro que tem mais gente do PT, porque o PT era o centro nevrálgico do esquema de corrupção, em relação a isso. E é o medo de serem condenados no futuro. O juiz de garantia é uma excrescência, é um japuti absolutamente tolo de uma vingança espúria de um Congresso que eu não canso de me dizer. A gente está numa democracia, no sistema de peso e contrapeso. Esses pesos e contrapesos são os três poderes, que tem que dialogar e até entrar em conflito para estabelecer algum tipo de princípio sintético da tese, antítese e da síntese que pode favorecer a nação. Mas o Congresso o tempo inteiro, isso é irritante, Augusto, ele se comporta como menina mimada que quer que sejam feitas as suas vontades. Em vez de ele dialogar com o Congresso, ele coloca exatamente isso, jabutis, em relação a, por exemplo, um grande ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já provou tecnicamente que é um excepcional combatente ao crime. Como a gente falou, tem 22% de redução de homicídios, tem 44% aqui só em São Paulo, de redução de feminicídio, latrocínio, homicídio, sequestro, etc. E o Congresso fecha os olhos a isso e quer atrapalhar. Isso não é diálogo. Isso não é diálogo de um poder com o outro. Isso é atrapalhamento, isso é chantagem. Até quando, eu insisto, o Congresso vai agir como uma menina mimada que querem que sejam feitas as suas vontades, meu Deus? Zé. Eu achei engraçado o Augusto falar aí
do Congresso aprovar uma lei anticrime e anticorrupção é um negócio bem complicado mesmo. Tem uma frase aqui, Augusto, que diz o seguinte: isso aí é falar de corda em casa de enforcado, né? É complicado demais. Olha, eu conversei com algumas pessoas sobre esse projeto e não há uma confirmação de 30 vetos no projeto, não. As contas são o seguinte: é isso mesmo, o juiz de garantia deve ser vetado por razões óbvias, até de orçamento. Não há como contratar juízes e não há juízes para isso tudo. E outros pontos também. Agora, eles fazem umas contas lá de que 30 são detalhezinhos, um artigo veta uma vírgula, um detalhe, não 30 pontos a serem vetados da lei aprovada no Congresso Nacional. Eu acho que foi uma lei muito boa, ficaram alguns pontos para trás, sim, como prisão depois da condenação em segunda instância, o excludente de ilicitude, que eu vou falar até a morte aqui, vou falar sempre. Não é, como dizem alguns deputados, que se trata de licença para matar, mas o ministro Sérgio Moro tentou levar para o cidadão o excludente de ilicitude nos casos de violenta emoção, como medo, por exemplo, né? O policial já tem o excludente de ilicitude, precisa ser melhorado, mas tem. E o cidadão não. É o caso do cunhado da Ana Hickman, é um caso. Ele exagerou, deu tiros na nuca, houve um exagero na defesa, né? Mas ali ele estava movido por uma violenta emoção, ou de raiva, ou mesmo de medo. Porque o cara entrou lá para matar. Então ele estava com medo, exagerou. Então esse é um caso de excludente de ilicitude que o ministro Sérgio Moro, tá bom, tiraram. E tiraram também outros pontos, como, por exemplo, olha, o depoimento pelos modernos meios de comunicação, videoconferência. Olha, nós estamos aqui, gente, ao vivo, 3 pessoas, nós estamos nos comunicando muito bem. Quer dizer, se fosse um tribunal, vocês entenderiam o meu depoimento, e isso nada mais normal e mais barato do que isso. Hoje, um preso de alta periculosidade, ele fica muito caro para o Estado. Esta transferência da prisão vai até o juiz onde ele está respondendo. Geralmente um preso ele responde a vários processos, aí ele vai, helicóptero, um comboio à frente, o comboio atrás, chega lá no fórum, leva a risco às pessoas que estão no fórum, porque pode ter uma tentativa de resgate e tal. Isso saiu, né, a normalidade desse tipo de depoimento pelos meios eletrônicos, a videoconferência. Né? E ficou a possibilidade, mas uma exceção, houve uma inversão. Então, houve pontos ali. Mas a lei é boa, sim, melhorou, e me dizem lá as pessoas da ponta, delegados e policiais, de que ele entendeu as dificuldades da execução na ponta, e uma lei que é boa e foi bom. Então, os vetos serão menores, aí, contando a importância dessa lei.